Hoje o mundo político lembra um ano do assassinato da vereadora do PSOL no Rio de Janeiro, Marielle Franco, e também do motorista dela, Anderson Gomes. Essa semana a Polícia Civil Carioca e o Ministério Público deram por encerrada a primeira parte das investigações sobre o caso. 2 ex-PMs ligados às milícias cariocas foram presos e apontados como os assassinos. Também foi anunciada uma nova etapa da investigação que vai buscar os mandantes do crime. Mas, afinal, qual o significado político e social da morte de Marielle, uma mulher negra, lésbica, que dedicava o mandato à defesa das minorias? Eu converso com a deputada Andréia de Jesus, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Bem-vinda, deputada. Obrigada por vir ao mundo político. Obrigada a vocês pelo convite. Vivian, estou à disposição. Inclusive, gostaria até de falar um pouco desse lugar da Comissão de Direitos Humanos, que a gente está numa parceria aí com a deputada Leninha, de reconstruir esse papel da presidência, né? Da gente construir coisas mais vinculadas às duas. Então, a gente está usando a expressão co-presidente. Co-presidente. Então, isso. Ela é co-presidente minha, eu sou co-presidente dela. Perfeitamente. Então, co-presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada estadual Andréia de Jesus. Sim. Então vamos conversar desse assunto, um assunto tão sério, tão grave. Como é que a senhora definiria o significado da morte de Marielle Franco? O significado político, o significado social? Então, considerando Marielle essa mulher que superou o que a gente hoje vem enfrentando, que é o genocídio, né? O genocídio da população negra. Considerando que Marielle também, uma mulher negra que vivia na periferia do Rio de Janeiro, isso num grande aglomerado, né, veio de uma região, veio lá da Maré, considerando também que era uma mulher de orientação sexual lésbica, então ela tinha um relacionamento fixo, né, com uma parceira, mãe sozinha, dizer da tentativa ainda de extermínio de um povo, não só pela ausência de política pública, mas também de ataque letal sobre o corpo, né? O ataque ao corpo da Marielle é o ataque que muitas mulheres brasileiras negras, na situação social que ela vivia, e muito mais ainda uma tentativa de impedir que a gente avance, né? A mobilidade social do povo negro, e principalmente das mulheres negras, é algo ainda tabu, né? A sociedade não investe nas mulheres negras. Então, uma mulher negra alcançar o lugar que Marielle ocupou, como um papel de liderança, não só reconhecida, porque ela foi a 5ª mais bem votada no estado do Rio de Janeiro, na primeira vez que tentou na primeira eleição, na primeira eleição. Marielle foi assessora de Freixo, né, do Marcelo Freixo, durante 9 anos. Sim, ela esteve presente no mandato, né, e justamente por ser reconhecida como liderança na comunidade que ela fazia parte, por todo o histórico de luta com os movimentos sociais, ela ocupou-se uma cadeira, acompanhou de perto a Comissão de Direitos Humanos, né, ela estava também responsável por essa comissão no mandato do Freixo, e se elege, né, muito bem votada. Então, assim, esse silenciamento, essa morte, é uma tentativa, de fato, de impedir que nós, mulheres, avancemos, e ainda mais as mulheres negras que vêm trazendo no corpo as pautas, né, que defende. Agora, deputada, a morte de Marielle coincide com um momento de avanço do conservadorismo no país. Na sua opinião, como isso repercutiu após os crimes? Então, o conservadorismo, né, se a gente vê esse discurso crescente, né, conservador, fascista, muito ainda alimentado por lideranças religiosas, né, também um autoritarismo e por lideranças políticas. Então, assim, os homens estão se sentindo com autorização para matar,
né? E isso aumenta muito mais quando você vê lideranças verbalizando isso em espaços midiáticos, o crescimento de fake news, que é usar de notícias falsas para espalhar medo, para espalhar o terror e para justificar, inclusive, durante esse processo todo de crise política, que os primeiros corpos a perderem nesse processo são o corpo das mulheres, né? Então, essa imposição do medo e essa forma de repressão é uma forma de trazer as mulheres de novo para o espaço privado. E nós estamos falando de um mercado que está, de fato, essa mercadoria que o mercado expulsa durante o período de crise, né? É as primeiras a perder o emprego, é as primeiras a serem vulnerabilizadas com as políticas sociais, são as primeiras, inclusive, a voltar para o ambiente doméstico, para o ambiente do cuidado, né? É que cuida dos idosos, é que cuida das crianças, é que cuida do espaço territorial onde vive. Então, a morte da Marielle, toda essa trajetória dela está muito associada a muitas mulheres que estão também nessa trincheira, né, de morte, inclusive alimentada por esses discursos de ódio, né? Pois falando em discursos, a gente quando olha para a morte da Marielle, tudo que se seguiu, todos os episódios, as falas, de todos os lados, a gente percebe uma disputa ideológica. Tem aí uma disputa ideológica que fica muito, muito clara, né, em se tratando do caso dela especificamente. Como é que você enxerga essa disputa e os atores dessa disputa? O que chama mais a atenção nessa disputa? Voltar a afirmar que o que mais chama atenção é isso. Nós estamos falando de uma mulher que é um perfil que historicamente não ocupa espaço de decisão, não ocupa espaços de projeção e que raramente são capazes de mudar a política institucional, né? Elas estão sempre de fora, né? São sempre alvo de política pública e nunca são as protagonistas dessas políticas, né? E aí, quando a gente pensa também o quanto as mulheres vêm avançando na política feminista, né? Não é uma política de extermínio dos homens ou de vê-los como inimigos, mas a capacidade da gente de construir política no cotidiano e fazer dessas políticas política pública e produzir, construir conciliações, denunciar situações que historicamente estão aí há 500 anos. A gente é uma ameaça. O nosso corpo está nesse lugar, denunciando tudo isso, com a nossa vida, com a nossa história, é uma ameaça. E tem pessoas se sentindo ameaçadas com isso. Pois e mas literalmente, homens brancos que sempre se elegeram, inclusive em cima de pauta das minorias, com um compromisso mínimo com essas minorias, mas sempre narrando sobre elas, mas nunca permitindo que elas falem, né? Sei. Agora, a senhora entende, deputada, que esse assassinato foi motivado por isso? Essa é uma percepção, é a sua percepção, a percepção do seu partido? Né? Por esse lugar que ela vinha ocupando e ocupando de uma forma veemente, não é? Tem a ver com isso? Tem, sim. É por isso que é político? Por isso que é político. É mais do que um crime de ódio, né? Chegar a dizer que poderia ser crime passional, ou associar a imagem dela à imagem de alguém que estava associado a crime organizado, né? Essa ação de matar a Marielle todos os dias, desconstruindo a imagem, desconstruindo quem ela era, é um sintoma real de quem se sente ameaçado com esse projeto de feminismo, que é uma democracia radical, que é a presença das mulheres para desconstruir, inclusive, esse modelo político de ódio, esse modelo político que não dá conta do argumento contrário, que tenta silenciar, que manda ficar caladinha, que manda ficar dentro de casa, que só nos enxergam, principalmente o nosso corpo, no lugar da limpeza, no lugar dos trabalhos precarizados. Superar todo esse histórico social, e principalmente para aqueles que vieram de um legado de escravização no Brasil, é algo que incomoda.
porque sabe, inclusive, que a gente é espelho, né, para muitas outras mulheres e para muitos periféricos, né, que não alcançam esse espaço e não são ouvidos. Nós somos vozes daqueles que não estão nesse espaço. Agora, um dos discursos dessa disputa ideológica é desvincular enfim, a atuação política de Marielle do caso, do assassinato. Sim, Isso né? né? Descolar isso aí, né? Alguns tentam, né? Alguns tentam. Mas no Rio de Janeiro, a atuação da Comissão de Direitos Humanos e a atuação dos parlamentares que estão associados às bases, como os parlamentares do PSOL, estão sempre denunciando as milícias, que a gente sabe que é esse poder paralelo que mistura entre poder político... E a investigação aponta nesse sentido, né? Exatamente, né? E aí, se a gente pega todos os projetos de lei, ou alguns aqui em que Marielle esteve à frente, ela defendia justamente isso, assim, é o direito das mulheres à maternidade, era uma mãe sozinha, é o direito das mulheres de entrar no ônibus de forma segura, o assédio que acontece dentro do ônibus. Então, assim, a efetivação de políticas ligadas ao socioeducativo, que hoje o encarceramento é a única solução para os conflitos sociais, valorizar um dia para as mulheres negras. Então, assim, nós estamos falando de uma mulher, inclusive, que estava empoderando outras mulheres para ocupar esse lugar e discutindo de forma muito segura a segurança pública, que é o grande conflito em que há entre a proposta de segurança pública que as próprias comunidades constroem, que é a segurança comunitária, e a expressão violenta do Estado, que é essa ação policial que sempre chega desconstruindo, inclusive, laços afetivos, laços comunitários, né? Agora, deputada, como é que a senhora e o partido, né, o pessoal, receberam a notícia, inclusive o pessoal no Rio, que está acompanhando de perto, né, investigações, como é que receberam o anúncio dessa finalização da primeira etapa da investigação, que eles estão trabalhando com a ideia de uma segunda etapa em busca dos mandantes, e o anúncio da prisão dos suspeitos dos assassinatos, né? Que são 2 ex-PMs. Qual que é a visão do pessoal desse desfecho? Então, primeiro que foi uma prisão tardia, né? A véspera de 1 ano da morte, os inquéritos chegaram a 2 nomes, mas, de fato, a gente ainda fica aguardando que as autoridades que tem que fazer o papel de investigar de forma imparcial, chegue nos mandantes. Porque tentar associar isso a só uma ação isolada da milícia, não, né? Nós estamos falando de uma morte política, uma morte que atacou o parlamento e a democracia, que o parlamento é esse espaço de debate, de expor ideias, de expor pensamentos. Então, se a reação a esse pensamento e essa construção do PSOL e da Marielle e ao nosso, não seja calado com o jogo de eliminação do corpo, né? Mas, de fato, é insatisfatório, sabe? Chegar ao nomes de forma individual é algo que a gente vem combatendo no antipunitivismo, né? A gente não precisa só de condenar a masmorra e deixar lá dentro, né? É lógico que a gente reconhece que tem corpo, que pessoas como esses 2 estavam fazendo desfavor à sociedade, mas mais do que isso, assim, quem mandou? Qual a motivação? Vão ter que ter outras tombando, outras sofrendo o que Marielle sofreu, e a gente vai continuar nas ruas denunciando mortes, ao invés de estar nas ruas pedindo direito, avançando os direitos, avançando as garantias fundamentais. Então a gente precisa, sim, garantir que esse tipo de política da morte, que elimina corpos que pensam diferente, isso não se mantém no Brasil se a gente quer chamar de uma república democrática. Democracia não dialoga com esse tipo de prática. Então, assim, precisamos chegar nos mandantes e qual a motivação da morte. Nós estamos dizendo aqui hipótese muito forte, é a atuação dela assim, em relação à segurança pública, em defesa dos territórios, é um corpo negro, que é um corpo que incomoda, o corpo em si incomoda. Porque os territórios que a senhora está mencionando
são aqueles terrenos grilados que ela trabalhou ou territórios no sentido simbólico? Porque tem uma questão da grilagem da terra, né, no Rio de Janeiro, que é, inclusive, o principal foco de investigação sobre as milícias lá, não é isso? Não, sim. Deixa eu te explicar. Então, o conceito de território que a gente carrega, principalmente quando a gente pensa nesse espaço auto-organizado, é favela, é ocupação urbana, o campo e na cidade, são as pessoas que estão construindo e estão sendo alvo da ausência de política de regularização fundiária, né? Então, esses que estão à margem, à margem de política pública, à margem de ser reconhecido como cidadão, que a cidadania não alcança. Então, quando a gente fala de território, é isso. Quem está dentro do sistema prisional também, denunciando tortura. Então, todos esses espaços em que demanda atenção, a gente chama de território, de lugar de cuidado, lugar do afeto, lugar do bem viver. Então tem o território literal e o território simbólico. Tem. Muito bem. Nós tivemos um episódio que eu acho que vale a pena mencionar, falando aí dessa disputa ideológica, que ficou expressa numa fala de um senador da República, que ele ao mencionar o fato da morte de Marielle, ele chegou a dizer que era uma felicidade para ela ter se tornado um nome nacional, ter ganhado notoriedade nacional. Quer dizer, a morte lhe trouxe isso, né? Outras formas de matar, né? Esse mês de março, a gente falava muito do feminicídio político, né? Que é a tentativa constante de vilipendiar o corpo da Marielle, mas também de matá-la politicamente, né? Dizer que uma vereadora votada como a 5ª vereadora mais bem votada no Rio de Janeiro precisava de ser exterminada para ser reconhecida pelo resto do país. Ela ganhou visibilidade, sim. E não é pela morte, é por reconhecimento do trabalho dela. E a dificuldade desses que tentam matar a Marielle todos os dias, cada vez com um discurso ainda mais violento, que não dão conta de reconhecer que o Estado brasileiro é responsável pela morte dela, que cada um dos políticos que são incapazes de conviver com a presença de mulheres no parlamento, que são incapazes de ver uma mulher como presidente da República, são incapazes de ver mulher protagonizando histórias, esses aí vão tentar matar a Marielle com palavras, com gestos e com reflexões como essa, né? Dizer que há felicidade em ver o Estado brasileiro é responsável por um crime sim, dado manutenção pelo Estado, se a milícia faz parte, se ela está sendo investigada como autora, é o Estado brasileiro que é responsável por essa morte, que há felicidade nisso, né? A gente está nesse momento, ao invés da gente estar falando do avanço das mulheres, da política feminista, ocupando os espaços que antes não ocupavam, ter que dar resposta para esse tipo de reflexão retrógrada e de quem não dá conta da nossa política, né? Deputada, agora há uma programação prevista, não é isso? Para essa quinta-feira, que é exatamente a data, né? 14 de março, em Belo Horizonte, em memória da Marielle e do Anderson Gomes, o motorista da Marielle, que morreu junto com ela naquele ataque. Como é que vai ser essa programação? O que está planejado? Então, os movimentos sociais, as mulheres organizadas, elas estão preparando espaços na cidade para celebrar a memória, isso para as religiões de matriz africana, para os cristãos, isso é muito importante, né? A morte também é celebrada como uma lembrança de quem precisa trazer sempre as memórias boas de quem foi. Então, debaixo do viaduto, teremos sim uma celebração ecumênica. Viaduto Santa Teresa. Viaduto Santa Teresa, né? A partir das 16h59, porque a gente se recusa a dizer o outro número. Que a gente vai ali com as macotas, as comunidades tradicionais, a outros cristãos, também fazer essa memória à morte da Marielle.
e alguns atos espalhados pela cidade, inclusive com atuações de grafitagem, de mensagem, de construção. É uma programação cultural. Cultural, religiosa e política. E os parlamentos também, onde tem representante do PSOL, a gente vai procurar trazer um discurso para a casa de reflexão com a imagem da Marielle e tudo que representa isso, para a gente continuar buscando quem matou, por que matou, e que isso jamais venha acontecer de novo. Essa luta política vive em Marielle? Por isso Marielle vive? Não é que essa fala, é isso? Pois é, Marielle vive. A gente fomos eleitas o maior número de mulheres, né, em 2018, e o maior número de mulheres negras, né? Aqui na casa temos 3, e a gente costuma dizer que somos semente, né? Marielle sempre carregava consigo o girassol, que o girassol é uma planta que sempre busca luz, e essa presença da Marielle, a nossa presença na casa é essa semente que Marielle fez multiplicar, né? Tentaram silenciar uma mulher no Rio de Janeiro, hoje temos 3 lá deputadas estaduais, todas elas estavam próximas ao mandato de Marielle, né? Esse reconhecimento das mulheres negras sobre essas mulheres que vão estar à frente agora doando seu corpo é um sinal mais do que perfeito da presença da Marielle todo o tempo. Deputada, muito obrigada. Bom trabalho nessa programação de amanhã. Obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Obrigada, estamos juntos aí, somos muitas. Eu conversei com a deputada estadual Andréia de Jesus, do PSOL. Ela é co-presidente da Comissão de Direitos Humanos e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Nosso assunto aqui, 1 ano da morte de Marielle Franco, no Rio de Janeiro, o que isso significa politicamente, socialmente, a disputa ideológica que existe em torno da morte dela e da figura que Marielle deixou para a história política do país. O Mundo Político fica por aqui. Se você quer rever a entrevista, já sabe, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Para falar conosco, acesse o e-mail ou o Twitter. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.